Adivinha quem vai estudar história agora? Você. Você vai. Deixa eu me recolher aqui ao meu cantinho. Hoje, agora nesse momento, vamos estudar um pouco mais sobre o absolutismo, a crise do absolutismo e o iluminismo. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai falar de como era antes do absolutismo, de como é que foi durante e também o que aconteceu depois. Começando então, como era antes do absolutismo? Existia a Idade Média. O período histórico anterior ao surgimento do absolutismo é a Idade Média, período lá de 476 a 1453. Como era o Estado durante a Idade Média? Era um Estado fragmentado. Não existia, como existe hoje, os Estados nacionais. Nesse caso, eu falo de países como Brasil, França, Inglaterra, Alemanha, Portugal, Espanha. Não existia isso na Idade Média. Existiam os feudos, uma divisão fragmentada do Estado. Não havia essa noção de Estado centralizado como existe hoje. Quem governava os feudos era o senhor feudal. O poder era legitimado pela posse das terras, o senhor feudal é sempre um dono de terras, e também pela Igreja Católica, que usava a religião para sustentar o poder desse senhor feudal, para dizer que as coisas eram assim porque era a vontade de Deus. A economia durante a Idade Média é uma economia feudal, baseada a princípio na troca de mercadorias, diferente do que vai acontecer lá no absolutismo da Idade Moderna e também diferente do que é hoje no sistema capitalista. O povo, na Idade Média, ele era submetido à servidão. Eu falo da classe de trabalhadores, do pessoal despossuído, né, os mais pobres. Eles eram submetidos ao sistema servil, eram servos durante a Idade Média. E aí, olha essa imagem que está aí. Representa uma vila medieval. Essa imagem especificamente é uma vila italiana lá em Siena e ela é, na verdade, uma espécie de fortaleza militar. Isso serve para lembrar a gente que durante a Idade Média nada impedia que um feudo, um reino atacasse o outro e o povo se submetia à servidão, era submetido à servidão, até para obter proteção, para conseguir sobreviver na sociedade daquele momento. E aí, como é que era durante o absolutismo? O absolutismo ele representa também uma mudança de período histórico. O absolutismo vai acontecer já na Idade Moderna, depois da Idade Média. Há uma mudança no Estado, que agora é absolutista, ou seja, ele é centralizado. O... Alguns reis passam a ter um prestígio e um poder muito grande, conseguem então dominar territórios, vencer disputas com outros reis, outros monarcas e tornam-se reis absolutistas. Estados se centralizam e se tornam estados nacionais. Isso vai acontecer com a França, com Portugal, com a Espanha, com a Inglaterra. A noção de Estado parecida com o que a gente tem hoje vai surgir aí na Idade Moderna. Vale lembrar que nesse iniciozinho aí do Estado moderno e do governo absolutista, o Estado ele não amparava o povo, o cidadão como é hoje. Basicamente, o povo, que na figura durante o absolutismo era um súdito, ele tinha como contrapartida a proteção ou talvez a esperança de que ele não fosse ser atacado por um outro Estado, um sentido de proteção nesse caso. O poder era legitimado pela Igreja Católica, ou seja, a Igreja dizia que a ordem social era daquele jeito porque Deus quis assim. É claro que o rei absolutista centralizava em si os poderes. Ele governava, era o líder do exército, ele também, a palavra dele também tinha força de lei. E dessa forma, esse rei absolutista era como se fosse dono de todo o território de um estado, de toda a riqueza de um estado. Vale lembrar que Portugal, quando coloniza o Brasil, lá a partir do século XVI, Portugal era um desses estados absolutistas. O rei de Portugal era um rei absolutista. A economia do absolutismo é mercantilista, baseada no acúmulo primitivo de capitais.
nessa imagem está aí o retrato do Luís XIV, talvez um rei absolutista que mais represente o espírito desse tipo de governo. O Luís XIV foi rei da França, também conhecido como Rei Sol, e nessa imagem a gente consegue ver vários símbolos desse poder, a espada, a coroa, o cetro, no sentido de que o rei absolutista ele representa o Estado, ele é a própria figura do Estado. Se assim era durante o absolutismo, o que aconteceu depois? A gente tem um período de transição, de passagem entre o absolutismo, a crise e o início, o fim, ou melhor, o fim do absolutismo e o início de outras formas de governo. Nesse caso, a gente está fazendo um recorte histórico que funciona muito bem ali para a Europa, para o Ocidente, né? Não vale exatamente para o mundo inteiro, mas principalmente para aquelas nações europeias que a gente já está mais familiarizado. A crise do absolutismo. Nesse contexto, a gente vê surgir uma classe social que foi muito importante para o fim do absolutismo, que é a burguesia. O burguês, ele é o banqueiro, é o comerciante, é aquele cara que tem o poder financeiro. O que vai acontecer lá na Europa, ali do meio para o fim da Idade Moderna? Já vinha acontecendo desde a Idade Média, mas vai se intensificar ali na Idade Moderna. O burguês ele vai ter o poder econômico, porém não vai ter o poder político. O poder político estava nas mãos do rei e da nobreza. O rei não conseguia governar sozinho, então ele precisava da nobreza que o ajudava a governar. O rei concedia à nobreza favores, o direito a explorar algum território, o direito de recolher impostos. A nobreza ajudava o rei a governar. Como, por exemplo, no caso aqui de Portugal, na colonização do Brasil, as capitanias hereditárias foram distribuídas entre nobres portugueses. E era assim que o Estado absolutista governava, com a ajuda da nobreza. Bom, a burguesia vai começar a ter grana, mas não vai ter poder. E a nobreza, que parasitava ao redor ali do rei, do Estado absolutista, a nobreza vai se empobrecer, porém vai ter o direito ao poder. Nesse contexto, vai surgir uma filosofia burguesa que defendia o fim do absolutismo. O nome dessa filosofia é Iluminismo. A gente tem dois autores que eu quis trazer para a gente hoje, mas existem vários outros. A gente vai falar rapidamente sobre o Adam Smith e o Montesquieu. Mas além deles, existem vários outros, Rousseau, Diderot, qual mais? Voltaire e um monte aí que a gente vai deixar de lado por enquanto. O Adam Smith, ele é famoso por ter criado a teoria econômica do liberalismo, que defendia uma liberdade econômica, que o mercado, que a economia seria regulada ali pelas regras, pelas leis da demanda, oferta, procura. O que isso tem a ver com a crise do absolutismo? Pessoal, no absolutismo não existe liberdade econômica. Todos os recursos financeiros pertencem ao Estado, pertencem ao rei. O liberalismo propõe o livre comércio, ou seja, um burguês, por exemplo, teria o direito de ganhar dinheiro livremente, sem talvez precisar pagar determinados impostos ao rei absolutista. O rei proibia que certos ramos econômicos fossem explorados e concedia o direito simplesmente à nobreza. Então, a burguesia vê no liberalismo a oportunidade de liberdade econômica. Por isso o nome liberalismo. E a gente vai falar um pouco também do Montesquieu, que é esse camaradinha que aparece aí nessa imagem. O Montesquieu ele é famoso por ter criado a teoria da divisão dos poderes, no caso, dos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, que a gente está bem familiarizado aqui na democracia, na República Brasileira. Essa divisão dos poderes, ela representa uma crise, um fim do absolutismo, pelo fato de que você desconcentra o poder. Ora,
No absolutismo, todo o poder está concentrado na mão do monarca, do rei absolutista. Pelo que o Montesquieu defendia, esse poder ele deveria ser repartido, descentralizado, sobre vários entes políticos, e não apenas na figura de um único monarca. É uma crítica contundente aí ao absolutismo. Essas críticas, essa filosofia iluminista, ela vai se desenrolar na ação de vários políticos, filósofos, e vai causar a queda, o desmonte, o rompimento do absolutismo lá na Europa. Um desses casos que a gente vai estudar um pouquinho é a Revolução Inglesa, ou Revolução Gloriosa. Como a gente sabe, a Inglaterra é uma monarquia parlamentar. Olha aí na imagem a rainha da Inglaterra. Talvez um dos ícones da cultura pop, uma das pessoas mais conhecidas na cultura ocidental, no mundo ocidental. Ora, a Inglaterra deixou de ser absolutista lá no final do século XVII, lá em 1689. Porém, a Inglaterra até hoje tem uma rainha. Percebam que o absolutismo, ou melhor, o fim desse absolutismo, não está necessariamente associado à queda da monarquia. O que aconteceu na Inglaterra foi o fim do regime absolutista, mas a Inglaterra continuou sendo uma monarquia. O que isso significa? Significa que a Revolução Gloriosa, lá de 1689, ela vai descentralizar o poder, ou seja, vai dividir o poder que estava nas mãos do rei, e dessa forma a Inglaterra não será mais absolutista. De modo que hoje a monarquia inglesa, a rainha da Inglaterra, são simbólicos. Não representam, não têm uma importância no sentido de governo, no sentido de ação do Estado. O Estado inglês ele é parlamentar, certo? Bom, e o que veio então depois do absolutismo? Na Idade Contemporânea, que tem início com uma outra revolução, a Revolução Francesa, que a gente vai estudar nas próximas aulas, a gente tem o surgimento de um Estado republicano ou de monarquia parlamentarista, como é o caso que a gente acabou de ver da Inglaterra. O caso do Estado republicano é aquele que vai existir na França e é o que existe hoje aqui no Brasil. É um Estado de poder descentralizado. Se a gente pensar na República Brasileira, na democracia brasileira, a gente tem uma divisão de poderes hoje no Brasil. O presidente da República representa o poder executivo, a gente tem os tribunais que representam o poder judiciário e o Senado e a Câmara representando o poder legislativo. Ou seja, de forma democrática a gente escolhe representantes, no caso, para dois poderes, né, para o executivo e para o judiciário. E aqueles representantes ou melhor, a gente escolhe representantes para o executivo e para o legislativo. Os representantes do judiciário são escolhidos de maneira indireta, porém de forma democrática. O que legitima o poder no Estado republicano brasileiro, no caso? É justamente a democracia, é o voto popular, é o povo, é a vontade do povo, através das eleições. Como é a economia do nosso Estado brasileiro atualmente, depois do absolutismo também lá na Europa? É uma economia capitalista, que é diferente do mercantilismo. No capitalismo, aquelas ideias lá do Adam Smith foram colocadas em prática e a gente tem a liberdade econômica. Você que está me assistindo, se você quiser, você pode abrir uma empresa, desde que você atenda alguns requisitos básicos, né? Mas hoje, por exemplo, existe aquele microempreendedor individual que você abre pela internet. Em questão de minutos, você tem lá um CNPJ, você abre uma empresa. E o povo é o cidadão. Isso significa que aqui no Estado brasileiro, no Estado democrático, na República Brasileira, você é um cidadão. Você tem leis que te amparam enquanto cidadão brasileiro. E que aquelas pessoas que a gente elege para governar o Estado brasileiro, o nosso Estado brasileiro republicano, essas pessoas governam ao seu favor, a favor do seu interesse. É claro que na prática,
muitas vezes o privado se confunde com o público e aqueles que são eleitos muitas vezes para o bem comum, para o bem público, trabalham em função do seu próprio bem. A corrupção, o desvio de verbas, aquilo que a gente está mais do que acostumado aí no nosso país. Pessoal, é isso. Espero ter esclarecido para vocês o que é o absolutismo. Qualquer dúvida eu estou sempre à disposição. Até a próxima, meu querido.